sabe que um conceito existe pelo que ele faz e não pelo que ele significa numa época ou noutra ou possa significar. O conceito de raça, há 5.000 anos, vem estruturando as organizações sociais humanas, as organizações políticas, econômicas e sociais humanas. Teve uma bifurcação brutal a partir do Renascimento. Vem produzindo efeitos brutais hoje, principalmente em áreas como a Indonésia, onde uma população imensa negra está sendo massacrada sem que ninguém, porque a África já está na consciência da humanidade que se julga orientada por qualquer princípio de justiça. Agora, a Indonésia não. A Indonésia está na mão de 2 ou 3 etnias descaracterizadas do ponto de vista histórico, massacrando a população negra da Indonésia, de todas aquelas ilhas. Aí está indo embora a cultura, e ninguém fala nada. E ninguém. A Índia conseguiu massacrar. Hoje em dia já se sabe que o Dalit, o intocável, é o negro. É o negro. A questão negra é uma questão da humanidade, não é uma questão da África. Não é questão continental. Bem, diante dessa coisa toda, eu disse, tem que entrar e ajudar a finalizar. Então, o IPCN é um espaço sagrado que tem que permanecer como uma questão de honra, nas mãos da população que o criou, dos segmentos, das gerações, que procedem daqueles que o criaram, porque outra constante na sociedade brasileira é que toda entidade, toda organização fundada por negro vai para a mão de bandido. As escolas de samba estão na mão de bandido. Os clubes estão na mão de bandido. Que é isso? E onde fica? O IPCN. Se não se toma conta, ia para o mesmo caminho. Belém, como é que está a produção, chamada produção da literatura afro-brasileira hoje? Literatura afro-brasileira, literatura negra, como é que você vê isso? Pois é, ela está bastante diluída. Isso que ele está falando é importante por causa da questão da referência, né? Coincidentemente ou não, tanto o IPCN quanto o Quilombo, a escola de grande escola de São Quilombo, estão retomando, né, suas atividades no momento disso que ele fala, da desracialização, né? É importante que você está falando, porque é o seguinte, nós não, né, não sei se vou me fazer entender, nós não inventamos a raça, né? A ideia de raça. E quem inventou a ideia de raça é quem está tentando desinventar no momento em que a ideia de raça se tornaria mais forte, né? Você pega a tal de Demetrio Magnoli, que é um sociólogo, Ivone Maggi, né? Não fomos nós que inventamos a raça, né? Não fomos nós que inventamos raça, não fomos nós que dissemos nós negros somos raça, né? Inventaram a ideia de raça, né, cientificamente, né, para nos mostrar nossa inferioridade. Quando a gente consegue mostrar nossa igualdade, não. A raça não existe. Vamos. Aquela brincadeira do movimento negro. Aquela brincadeira do macaco, não, agora eu não brinco mais. Entende? Quando ele tem que carregar o elefante nas costas, agora eu não brinco mais. A ideia é muito por aí. E companheiros do movimento negro entram nessa e vêm chamar a mim de racialista. Você é racialista. E aí é importante porque eu sei o seguinte, eu e Paulinho, a gente estava comentando sobre uma matéria que saiu no Caderno B do Globo há 3 semanas atrás, da garotada que está fazendo produção cultural. E se eu for ver, é uma garotada negra, está fazendo sarau na Cidade de Deus, Jacarezinho, e não tem essa referência, não tem a referência, né? Por exemplo, esse evento que a gente está começando hoje, ele serve de referência
que a garotada está buscando, eles não têm referência aonde buscar, aonde conversar, e que chega um momento em que a verdade, ou essa minha verdade que você está falando, ela é insatisfada até os mais novos. Entendeu? Os mais novos começam a buscar na velha verdade, né, a tal verdade verdadeira. É a legitimação. Entende? A legitimação. Né? E aí acho que é importante a retomada do IPCA. Eu que não falo assim, nem a retomada, eu falo a continuidade. Né? Porque a gente, essa ideia de resgate, de retomada, de coisa e tal, é aquele negócio, às vezes a gente dorme, mas não morre. Né? Então quem dormiu, quem está dormindo, mas não morreu, acorda e continua. Né? Então acho que isso que está começando aqui hoje, a retomada do IPCN, os 30 anos do Grupo Negrício, que a gente vai fazer no dia 19 de abril. E aí é importante, Paulinho, o seguinte, porque muita coisa, o IPCN é a grande mãe de muitas coisas. O Negrício, a gente começou a se reunir aqui, Nizinga, coletivo de mulheres negras. A gente vai falando, a gente vai citando. O Simba, né, a Mauri, pessoal, MNU, sabe? Aquela coisa aquilo, eu acho, Ailton, aquela coisa que o IPCN pode continuar a ser, que estava escrito ali, né, centro irradiador, né, da luta antirracista, né? Isso acho que a gente pode tá retomando isso. E é interessante isso, essa rua hoje, ao domingo, ser uma rua de lazer. Apenas um parênteses rapidinho aí, já que o Ailton lembrou. A primeira reunião do MNU, depois do lado de São Paulo, daquelas escadarias em 78, foi realizada aqui no IPCN. E foi aqui no IPCN que pela primeira vez apareceram os irmãos Prudentes. O Wilson e Celso Prudente. Celso Prudente, hoje professor da USP, e o nosso Wilson Prudente, procurador do trabalho aqui no estado do Rio de Janeiro. Fora o pessoal que hoje seria considerado favelado, até marginal, que aqui nessa casa gritava e dizia: o MNU é um movimento espontâneo do povo, não tem liderança. Nós somos iguais aos anarquistas, nós não temos liderança estruturada, nem queremos. E assim, eu adorava o MNU por isso, porque era aquilo, o MNU foi o morro que veio para o movimento negro, foi a área pobre que veio. E assim, acho que a referência do MNU que a gente não pode nunca esquecer, do MNU que a gente não pode nunca esquecer, é a mesma referência do movimento de 68, né? Porque em 68, quem morreu, quem foi morto por um tenente da PM, aqui no calabouço, foi o Edson, foi um jovem, né, que hoje se chamaria de mulato, secundarista, né, pobre, e o movimento que deu origem ao MLU em 78, né, movimento contra a discriminação racial, unificado, tinha cinco letras da sigla, porque foi um jovem negro, né, que foi acusado de roubar uma caixinha de fruta, fruta de pão, coisa, lá no mercado em São Paulo, né, foi agredido, morto, né, duas referências assim a gente fala hoje em extermínio de comunidade negra, em faxina étnica, mas pô, os dois movimentos surgiram da morte de dois jovens negros, né. Inclusive, engraçado, tinha uma polêmica, sempre que eu encontrava o Hamilton Batista, não, o movimento negro nasceu em São Paulo, em 78, o renascimento do movimento negro. Existe essa coisa que pra gente isso é importante. E porque não, mas o IPCN foi fundado em 75, mas pô, o IPCN não era, mas o IPCN foi uma estratégia, né, da comunidade negra no Rio de Janeiro para burlar a ditadura. Você agora há pouco estava se referindo a Hamilton Cardoso, não é isso? Lá de São Paulo. Hamilton, Batista, depois do Batista mais novo, o pessoal de Hamilton que tá lá até hoje. Tá bom. Isso aí estamos aí fazendo um passeio aí pelas histórias, revivendo um pouquinho das histórias do movimento negro. É isso aí, ok.